E o limite de uma função, por exemplo, se eu falar o limite de seno de x, quando x tende a zero, a função seno é uma função que a gente conhece bem, o gráfico dela. Então, vamos esboçar o gráfico da função seno de x. A gente vai lá no plano cartesiano ou então usa recurso computacional e esboça o gráfico da função seno. Seno passa na origem, né, uma função periódica que se repete e tal. Então, o gráfico da função seno de x é uma coisa similar a essa. Então, a gente conhece bem isso e a gente usa esse recurso para poder falar, olha, essa função seno é contínua, essa função, quando eu estudo o comportamento aproximando do zero, ela vale zero. Então, isso aqui é para a gente usar, certo? Então, quem é o limite de seno de... nesse caso aqui é o próprio seno de zero, porque ela é contínua. Só que nem toda função tem limite quando a gente está estudando. Então, a gente vai pegar a própria função seno, só que a gente vai mudar o que está dentro dela. A gente estudou a função 1 sobre x. Então, o bom de estudar é essa questão da repetição, que a gente vai fazendo e vai memorizando. Então, ó, a função 1 sobre x, ela é uma função muito usada na matemática também, porque ela tem esse comportamento de, à medida que aproxima de zero, a função 1 sobre x, ela tende a mais infinito aqui, aí ela vai decrescendo só positiva no primeiro quadrante aqui, depois os valores ficam negativos aqui embaixo e vai para menos infinito aqui. Então, essa função aqui é uma função que ajuda a gente a estudar alguns comportamentos. Por exemplo, à medida que aproxima de zero, vim aqui, ó, aproximei de zero por valores negativos, foi para menos infinito. Aproximei de zero por valores positivos, foi para mais infinito. Então, a gente tem duas assíntotas. Essa vertical, que é a assíntota, que é x igual a zero, essa reta aqui, ó, x igual a zero, e essa horizontal, que é y igual a zero, que é o eixo x. Tem duas assíntotas. Então, quando a gente está aproximando de zero aqui, a gente está vendo que vai para infinito. Agora, vamos para o seno. O que acontece com o seno quando vai para infinito? O que está dentro do seno? Quem seria o limite? Vou escrever um pouquinho melhor aqui. Quem seria o limite de seno de x quando x tende a mais infinito? Olha o que acontece com essa função quando tende a mais infinito. Ela continua subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Ela varia todos os números de menos 1 até 1, menos 1 até 1. Então, esse limite aqui não existe, e ele não existe por oscilação. Alguns limites não existem porque aproxima de dois valores diferentes. Foi uma coisa que a gente estudou lá na semana passada. Aquela função módulo de x sobre x, ó, ela valia 1 para valores menores que 0 e menos 1 aqui. Então, quando aproximava de 0, aproximava de dois números. Então, não existe por causa do salto. Ó, isso aqui é o que a gente chama de descontinuidade de salto. Ó, ela vem dando menos 1, para e depois vale 1. O 0 não faz parte do domínio. Essa função a gente já estudou também. Agora, então, esse limite não existe por causa disso, porque os limites laterais são diferentes. Agora, aqui não existe por oscilação. Então, isso aqui é uma coisa nova, da gente imaginar que a função não aproxima de ninguém, porque você está imaginando que você está dando voltas no círculo trigonométrico. Ó. Quantas voltas você está dando? Infinitas voltas. E aí aproxima de quem? Não, assume todos os valores de menos 1 até 1. Só que isso pode estar concentrado na seguinte situação. Olha só essa função aqui, ó. Como é que a gente vai misturar as duas funções, a função 1 sobre x e a função seno, a gente vai compor as duas. Então, à medida que isso aqui aproxima de zero pela direita, o x aproxima de zero pela direita, o que acontece com o que está dentro do seno? Isso aqui vai tender a mais infinito, que é o comportamento da 1 sobre x. E o seno que tende a mais infinito? Não existe por oscilação. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Vamos pensar nos dois comportamentos. O 1 sobre x, o 1 sobre x é essa função aqui. À medida que aproxima de zero pela direita, aproximou de zero pela direita, a função foi para mais infinito. Então, aproximou de zero pela direita, o 1 sobre x foi para mais infinito. E o seno de mais infinito? O seno de mais infinito não existe por oscilação. Então, a gente juntou os dois conteúdos. Como a gente está com o computador, a gente vai ver que dá para enxergar isso visualmente quando a gente fala o gráfico da função seno de 1 sobre x. Olha o que está acontecendo.
o seno de 1 sobre x, ele oscila todos os números entre menos 1 e 1. A gente pode ir aumentando o zoom aqui, ó, e vai ver que ele vai assumindo todos os números, não existe no zero. Não dá para perceber, mas o zero está fora do domínio, mas à medida que aproxima de zero, o que acontece? A gente está dando infinitas voltas no círculo e o seno está atingindo todos os valores. Quanto que vale o limite? Não aproxima de um número. Não existe por oscilação. Então, eu não sei se eu já convenci vocês de que limite é um conteúdo abstrato, que a gente vai aprender derivadas já já, e a gente vai querer fugir desse limite, porque nem sempre ele existe, e ele pode não existir por motivos diversos. Por exemplo, esse limite aqui também não existe. Se eu vier para vocês e falar assim, quem que é o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita? Não existe, não aproxima de um número. A gente escreve mais infinito para poder a gente localizar a assíntota e tal. Mas não aproximou de um número. Mas muitos limites existem e a gente tem que extrair as indeterminações que aparecem no cálculo, por exemplo. Quem que é o limite de raiz de x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4 quando x tende a 2? Ó, se eu for olhar, raiz de 2 não. Fiz conta errada aqui, ó. Eu tenho mania de fazer isso. Aqui eu quero 4 e aqui eu quero 16. Porque eu quero 0 sobre 0. Assim, professora, você quer o 0 sobre 0? Quase todos os exercícios que vocês vão ver de limite nos livros aí, tem indeterminações que a gente consegue tirar a indeterminação. Ela nasce com, eu não sei o que está acontecendo porque tem um 0 sobre 0. Aí eu quero estudar o comportamento. O que eu tenho que fazer? Tirar a indeterminação. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que fatorar isso aqui para escrever x menos 4, x mais 4. E aqui em cima, a gente vai ter que multiplicar pelo conjugado para tirar essa raiz. Então, ó, vou fazer conta que não altera um limite. Então, eu multipliquei e dividi pelo mesmo número. Ah, então agora eu vou multiplicar mesmo. Observe que uma coisa muito importante de limite é, enquanto eu não calculei, eu tenho que repetir e escrever. Não calculei, eu tenho que repetir e escrever. Vou calcular ainda. O que é escrever, vou calcular ainda? É escrever limite quando o x tende a 4. Fazer o limite é fazer o x tender a 4. Então, quando eu multiplico isso aqui, ó, vai ficar o quadrado primeiro, vai ficar x menos 4. E aqui embaixo? Aqui embaixo, aqui agora eu vou fatorar. Vai aparecer esse x menos 4. Opa. Vai aparecer um x menos 4 que multiplica x mais 4, que multiplica aquele que a gente não vai fazer nada. Ó, a gente já tinha isso aqui usado. Agora, a minha indeterminação vai embora, olha. Não estou cortando 0 com 0, por quê? Porque o mais importante de limite é o que x não vale 4. Então, eu estou simplificando dois números não nulos e vai sobrar esse outro limite aqui, 1 dividido por isso. Ah, e aqui essa função é uma função linear, que a gente conhece bem, ela é contínua, então basta que eu substitua no ponto? Sim, então vai ficar 4 mais 4. Ah, a função raiz também é contínua, tal, então isso aqui vai ficar assim, ó, 1 dividido por 4 mais 4, ou seja, 8. 1 dividido por 8, mais 4, raiz de 4 ali, ó, é 2. 2 mais 2, 4. Então, é 1 sobre 32. Então, esse limite existe, vale 1 sobre 32. Mas precisou fazer uma continha para concluir isso. Ok?